Em nosso último vídeo, nós tratamos da ética cristã para a pobreza. Oferecemos dados e informações sobre a realidade de pobreza no nosso país. Hoje nós vamos tratar da ética cristã para a ação social. Acredito que as obras de compaixão e graça, ou se você preferir, de justiça social, é a resposta bíblica não apenas para a pobreza, mas para quaisquer carências e necessidades humanas. Mas antes da gente estabelecer bases teológicas para a ação social, para as obras de compaixão e graça, a gente precisa responder uma pergunta muito básica. O que é ação social? Bem, ação social é qualquer promoção de benefícios e reivindicação de direitos. Ora, se você, na sua individualidade ou coletivamente, com a sua família, com a sua associação, com a sua igreja, se há promoção ali de benefícios que estão ligados à doação de cestas básicas, doação de remédios, doação de roupas, cursos de alfabetização ou cursos profissionalizantes, e aí a gente pode pensar em tantos outros benefícios, e isso é ação social. Mas também, se você na sua individualidade ou coletivamente, se você protesta, reivindica direitos ao acesso de serviços públicos, direitos constitucionais, aqueles que estão tendo esse tipo de direito aos serviços, negligenciado, se você protesta, busca fazer com que esses direitos eles sejam colocados em prática, bem, você também está praticando uma ação social. Mas aí vem a questão. Encontramos respaldo bíblico para agirmos de tal forma? Temos uma teologia bíblica para que os discípulos de Jesus, bem como a igreja de Jesus, sejam engajados socialmente? É disso que nós queremos nos aprofundar no vídeo de hoje. Bem, por parte daqueles que são mais resistentes à prática de ações sociais, porque muitas vezes não entendem que essa é a missão da igreja, ou até mesmo a ação social foi meio que politizada ou ideologizada, e aí algumas pessoas têm alguma resistência a essas ações misericordiosas. Bem, essas pessoas acabam fazendo algumas declarações e eu cito pelo menos duas delas aqui. Dizem o seguinte, esses que são mais resistentes à ação social por parte da igreja. A igreja deve se preocupar em pregar o evangelho. É o que algumas pessoas declaram. A igreja deve se preocupar em pregar o evangelho. A pregação do evangelho é a missão da igreja, é a preocupação central da igreja. Outros dizem a ação social é responsabilidade do Estado. Bem, pelas escrituras, o que a gente vai perceber? A gente vai perceber que a ordem de anunciar o evangelho não é uma ordem apenas que se limita à verbalização da mensagem, mas também essa pregação do evangelho, ela acontece por meio do amor. Essa transmissão do evangelho, ela pode também ser revelada através do amor que vem acompanhado do serviço cristão. Bem, o que nos parece é que o bom samaritano da parábola contada por Jesus, ele comunicou os valores do reino por meio de sua ação compassiva. A ação do bom samaritano, sim, foi também uma pregação da mensagem do reino. Dessa forma, o que entendo? Eu entendo que a pregação do evangelho ou a vida cristã não pode ser algo separado ou desencarnado, do compromisso da ação misericordiosa. A gente prega o evangelho falando, verbalizando, mas a gente também prega o evangelho agindo, fazendo. A gente prega o evangelho através do serviço de amor ao próximo. Então, quais são as bases teológicas para que cristãos e igrejas sejam dedicados, sejam engajados socialmente? Primeiro,
a fé em Cristo deve ser acompanhada das obras. A fé em Cristo deve ser acompanhada das obras. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, verso 10, vai dizer o seguinte para a gente: porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Ou seja, o objetivo da nossa nova criação, da nossa nova vida em Cristo, também é a prática das boas obras. Bem, segundo Paulo, ainda escrevendo em Efésios, no capítulo 2 e verso 8, a causa da nossa salvação é a fé. Isso é indiscutível. A salvação não vem pelas obras, ela vem pela fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Bem, mas a gente também precisa olhar para Tiago, porque Tiago afirma que a evidência ou a consequência da nossa salvação são as obras. Tiago capítulo 2, verso 15 a 18. Tiago, ele vai ser tão assim enérgico nessa sua afirmação que ele vai dizer que a fé que não é acompanhada das obras é uma fé morta. Olha que interessante, né? Paulo olha para a causa da nossa salvação e fala de fé. Tiago olha para a consequência da nossa salvação e fala de obras. O evangelho aqui completo para a gente. Então, pessoal, se a gente quer defender uma igreja engajada nas obras de compaixão e graça, uma delas é a gente entender que a fé em Cristo ela deve ser acompanhada de obras. Em segundo lugar, a fé em Cristo deve ser acompanhada de amor. Isso é uma coisa que não precisaria nem estar aqui dentro desses pontos, mas a gente precisa transformar aqui a nossa defesa teológica e ser o mais completo possível. Mas sim, Jesus em Mateus capítulo 22, dos versos 37 a 39, vai dizer que a verdadeira fé é acompanhada do amor a Deus, mas também do amor ao próximo. Então, se você só ama a Deus e não vive o amor ao próximo, essa sua fé é uma fé incompleta, falsa. Eu até acredito que não tem como amar a Deus sem a gente amar ao próximo. É o que Tiago vai dizer posteriormente a respeito disso. Na verdade, o apóstolo João, na sua primeira epístola, ali por volta do capítulo 4. Mas é o mesmo João que vai dizer também na sua primeira epístola, no capítulo 3, e verso 17, que se alguém tiver recursos materiais e ver o seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer neste irmão, nesse crente que fecha o coração, que fecha a carteira, como pode permanecer nele ou estar nele o amor de Deus? Bem, uma coisa bem assim contundente aqui na afirmação de João é que a compaixão é uma prova da nossa conversão. A compaixão, esse coração que se quebranta, que se sensibiliza e que age em favor do necessitado, é prova de verdadeira conversão, nos ensina o apóstolo João na sua primeira epístola. Terceiro lugar, a fé em Cristo deve ser acompanhada do serviço. 1 de Pedro, capítulo 4 e verso 10, nos diz assim: cada um exerça o dom, o talento, a habilidade que recebeu para servir aos outros. Olha que interessante, né? Pedro nos ensinando que o dom de Deus, o dom que recebemos de Deus, não deve ser usado egoisticamente. Não deve ser usado para a vaidade pessoal, não. É para ser usado com generosidade. É para ser usado para o serviço do outro. Então eu sirvo por meio daquilo que eu sei fazer. Eu sirvo o meu próximo por meio daquilo que eu sei fazer. Eu sou um professor, eu sou, um atleta, eu sou um cozinheiro, eu sou um pedreiro. O que eu sou? O que eu sei fazer? Quais são as minhas habilidades? Então eu sirvo o meu próximo e claro, quando eu sirvo o meu próximo, eu também estou servindo a Deus, porque eu sirvo a Deus através da vida do meu próximo. Então dessa forma eu estou vivendo o evangelho, estou vivendo a doutrina do serviço. Então é servir o próximo por meio daquilo que eu sei fazer, por meio das minhas habilidades, por meio dos meus dons. Em quarto lugar, a fé em Cristo deve ser acompanhada pelo estabelecimento do reino de Deus na terra. O estabelecimento do reino de Deus.
Eu sou instrumento de Deus para o estabelecimento do reino de Deus na terra. Oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, verso 9 e 10. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade, a tua vontade, assim na terra como no céu. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o governo de Deus. O reino de Deus é a vontade de Deus sendo implantada na terra. Aqui, enquanto a gente vive. E Deus implanta o seu governo, o seu reino e a sua vontade através da igreja, através dos discípulos. Então, se a gente vive uma realidade onde a vontade de Deus não está sendo estabelecida, por quê? Porque onde há fome, a vontade de Deus não está reinando. Onde há analfabetismo, a vontade de Deus não está reinando. Onde há desemprego, a vontade de Deus não está reinando. Onde há gravidez na adolescência, a vontade de Deus não está reinando. Onde há uma realidade de drogadição, a vontade de Deus não está reinando. Então, a igreja é instrumento de Deus para fazer com que a vontade de Deus e o seu governo prevaleça nessas regiões ainda marcadas por trevas. E a gente faz isso através da pregação do Evangelho, acompanhado das obras de compaixão e graça. E quinto e último lugar, porque o vídeo já ficou muito longo, passamos aí de 10 minutos, a fé em Cristo deve ser acompanhada do exemplo de Cristo. A fé em Cristo deve ser acompanhada do exemplo de Cristo. Como viver um cristianismo sem Cristo? Viver um cristianismo onde Cristo não é o exemplo. Isso é uma farsa. Então vamos lá. O último tópico doutrinário de defesa das ações de compaixão e graça, de justiça social, é o exemplo de Cristo. Cristo viveu isso. Ele pregou o evangelho, mas multiplicou o pão. Ele pregou o evangelho, mas ofereceu cura, saúde. Então que o bom Deus esteja melhor falando aos nossos corações a respeito disso. Então aqui é doutrina bíblica, não confunda isso com outra coisa, é doutrina. Jesus deseja que a gente viva as obras as quais ele nos chamou para viver. As obras relacionadas ao reino de Deus, relacionado ao bem-estar e ao socorro dos nossos irmãos.